Muito Botafogo de futebol e regatas. Zé Lucas, volante do esporte, pode ser um ótimo reforço para o Glorioso. Neste vídeo, em mais um conteúdo robusto, falo também sobre as boas novas visando a sequência. Clássico vovô, clássico da rivalidade, estreia na Libertadores. E um pouquinho mais sobre Medina. Pois é, galera, começo falando a respeito das boas notícias, visando o clássico de quinta-feira contra o Fluminense, às 19h30 no Maracanã, pelo Brasileirão. O clássico do próximo domingo, às 17h30 contra o Flamengo, pelo Campeonato Carioca, no Newton Santos. E o jogo da quarta-feira, 18 de fevereiro, às 21h30, contra o Nacional, na altitude de Potosí, na Bolívia, pela pré-Libertadores. O Botafogo tem uma sequência pesada e precisa de profundidade no elenco, precisa de mais jogadores. Ontem apareceram no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, os zagueiros Ítalo e Riquelme, além deles o volante, o Wallace Davi. Aqui ainda não entrei na parte técnica, mas nas possibilidades para o técnico Martim Anselmi trabalhar com um grupo maior, até pensando numa mescla no jogo contra o Flamengo entre duas partidas importantíssimas, uma pelo Brasileirão e outra pela Libertadores. Lucas Vidalba, ponta direita, que veio do Nacional do Uruguai e poderá atuar como um ala direita com Anselmi. E o lateral esquerdo, Johan Hernandes, que veio do Milionários da Colômbia e poderá atuar como um ala pela esquerda com Anselmi, já tiveram os vistos de trabalho emitidos e agora esperam também os nomes no BID para que possam atuar contra o Fluminense na próxima quinta-feira. Tanto Vidalba quanto Hernandes precisarão estar no boletim informativo diário da CBF até amanhã, quarta-feira. Então, o Botafogo podendo contar com mais jogadores. Só que não é só isso, galera. Quem não estreou ainda na temporada com a camisa do Fogão em jogos oficiais? Cris Ramos, centroavante, e Joaquim Correa, meia atacante, um jogador que pode fazer um papel de segundo atacante até, ou de um meia ao lado do Montoro, por exemplo, e até mesmo de falso 9. Vejam que interessante, estamos aqui com os créditos das fotos do Vitor Silva, do Fogão. E essa foto foi tirada no dia 2 de fevereiro. Foi postada ontem, ou carregada ontem pelo Botafogo, em 9 de fevereiro, mas a foto foi tirada no dia 2, ou seja, na segunda-feira da semana passada. Aí parecia que o Joaquim Correa estava em transição. Agora, fotos da sexta-feira, 6 de fevereiro, fotos também carregadas ontem. Aqui vocês veem o Joaquim Correa no aquecimento, normalmente, dando aquele tapa com a parte interna do pé e treinando com o grupo. Ali na foto, o Jordan Barreira aparecendo também com o Joaquim Correa, que parece se aproximar, então, da estreia na temporada com a camisa do Fogão. Tomara que Martim Anselmi tenha o Joaquim Correa à disposição já no próximo jogo contra o Fluminense, na quinta-feira. E o Wallace Davi treinando também, outros jogadores, o Alan, que não atuou contra o Vasco no último domingo, foi expulso no banco de reservas, o Danilo também, o Arthur. Então, as fotos aí do Fogão. Tomara que o Joaquim Correa já tenha condições contra o Fluminense, quem sabe não apareça até como titular contra o Flamengo no jogo do Campeonato Carioca no próximo domingo. Além deles, galera, Bastos jogou a partida inteira contra o Vasco, naquele gramado pesadíssimo, muita chuva anteontem em São Januário, e suportou o jogo. E foi bem o Bastos. Será que vai ser titular? E eu acredito bastante contra o Flamengo. E na altitude, ele consegue jogar, ainda não consegue, mas são mais possibilidades para o treinador. Beleza, Fabiano, falou a respeito dos atletas que estão na casa. E o Botafogo vai se reforçar? Está no mercado para isso, galera. O Botafogo tentando trazer o Zé Lucas do Esporte. Ontem o Felipe Sil, da ESPN, informou que o Botafogo já chegou a um acordo verbal com o atleta. O garoto tem 17 anos, então o Botafogo chega a um acordo com o staff do atleta, segundo o repórter da ESPN, e agora tem que acertar os detalhes, tudo, claro,
com o Sport. O Botafogo, se trouxer esse jogador, vai ter provavelmente resultado esportivo, posteriormente resultado financeiro. É um volante de muita qualidade e vamos observar aqui como vem trabalhando o técnico Martim Anselmi, galera, para entendermos já a possibilidade para o Zé Lucas na equipe do Botafogo. O Martim Anselmi contra o Vasco, por questão de necessidade, teve que jogar com o Matheus Martins um pouco mais aberto, embora ele tenha vindo um pouco mais para dentro também, e com o Natan também um pouco mais aberto pela esquerda. Mas, na verdade, o treinador vem num 3-4-2-1 geralmente. O Santiago vinha fazendo essa função um pouco mais no corredor interno pela direita, com o Montoro pelo corredor interno aqui no lado esquerdo. Os alas vêm subindo. Vitinho pelo lado direito e o Telles pelo lado esquerdo. Por dentro, geralmente, 2 meias. Só que o Santiago se machucou, ainda não temos maiores informações, esperando aqui que não seja nada tão grave assim. E se o Medina, por exemplo, chegar, pode jogar por aqui. Ontem, ele jogou mais ou menos no setor do Montoro, pelo Estudiantes, num primeiro momento, depois atuou também flutuando. Pois bem, galera, vamos primeiro ao Zé Lucas. O Danilo vem muito bem fazendo transição, aparecendo com a bola, trabalhando curto no meio-campo, muita dinâmica e, por vezes, aparecendo na área e fazendo gols. O Danilo fez 2 gols contra o Cruzeiro e 2 gols contra o Grêmio, aparecendo na área, muita infiltração. O Alan vem ficando mais para o Danilo sair, embora o Alan também venha dando dinâmica. Se o Zé Lucas chegar, enquanto ele não tomar a vaga do Alan, ele pode revezar com o Alan. Se porventura o garoto tomar a vaga do Alan, ele pode fazer muito bem esse papel de pegada, marcação, roubada de bola, dando essa liberdade ao Danilo. Só que o Zé Lucas também tem qualidade para encostar aqui com dinâmica, toques curtos. Ainda não pisa na área, o Danilo é mais experiente, o Danilo já é um jogador pronto, e o Zé Lucas tem muito potencial, mas o Zé Lucas pode dar essa proteção ao Danilo. O Botafogo pode ter Zé Lucas, Danilo, Santiago e Montoro. O Alan está jogando bem, espero que cresça ainda mais com a nossa camisa, mas volante nunca é demais. Que o Botafogo traga o Zé Lucas, vai ganhar muito, garoto, ou tende a ganhar muito, garoto tem muita qualidade, muito potencial. E aqui, galera, o Medina pode entrar também. Se o Zé Lucas não estiver pronto ainda e o Medina pode jogar como volante, Santiago ou Correia ou Barreira por aqui com o Montoro, Arthur Cabral e aqui Medina e Danilo. Um pouco menos de imposição na marcação, mas muita qualidade nesse meio-campo do Fogão. Então, Botafogo podendo ter ótimas peças. Medina, ontem o Estudiantes jogou contra o Riestra, venceu por 1-0. O Medina saiu aos 40 da segunda etapa. Estávamos em live no Glorioso Play, eu, Pedro Schilling e o Thiago Grachê. Quem tiver Twitter, vá ao Twitter do Schilling, ele postou o vídeo da saída do Medina e o Schilling acredita que pode ter sido uma despedida. A torcida realmente ovacionou o Medina, aplaudiu muito e o Medina aplaudiu de volta a torcida. Isso acontece em vários jogos, mas eu também quero acreditar que tinha algo mais ali, galera. A situação segue a mesma, pelo menos até o momento da gravação deste vídeo. O Botafogo e o staff tentando convencer o atleta a vir logo para o Glorioso. O staff do jogador. Porque entre o Botafogo e os empresários estava acertada a situação, agora o Medina tem que querer vir para o Fogão logo. O Botafogo segue contratando, ou melhor, segue querendo contratar jogadores de qualidade. Se chegarem ao Fogão, Zé Lucas e Medina ao meio-campo, ganha ainda mais potência, ainda mais qualidade, ainda mais competência. O Botafogo tende a disputar nas primeiras posições se mantiver uma base, mantiver o elenco, se não perder jogadores também qualificados, como Montoro, Barreira, Danilo e outros. E eu acredito no Botafogo buscando mais jogadores, além do Zé Lucas, além do Medina, Botafogo no mercado, com outros nomes surgindo
como eu venho falando por aqui, e vamos esperar então as cenas dos próximos capítulos. Na quinta-feira, fechando a rodada dos times do Rio de Janeiro, o clássico entre Fluminense e Botafogo, que vai acontecer no estádio do Maracanã, um duelo que vai anteceder as quartas de final do Campeonato Carioca. Mas a expectativa é que as duas equipes utilizem força máxima para esse confronto. Pois é, terminou essa primeira fase do Carioca, vale a pena a gente conferir como terminou a classificação. No Grupo A, o Fluminense lidera com 15 pontos, o Vasco no sufoco conseguiu a classificação, é o segundo colocado com 11 pontos, Volta Redonda também tem 11, o Bangu é o quarto com 10. Portuguesa e Sampaio Corrêa estão eliminados. Vão jogar a Taça Rio. Grupo B, Botafogo é o líder com 9 pontos, o Madureira é o segundo colocado com 8, Boa Vista é o terceiro com 8 e o Flamengo, que também no sufoco conseguiu se classificar, é o quarto colocado com 7. Nova Iguaçu e Maricá, eliminados, não avançam no Campeonato Carioca. Hora de conferir os jogos das quartas de final. Vamos lá? Na sexta-feira tem Madureira e Boa Vista. No sábado, Vasco e Volta Redonda. No domingo tem Botafogo e Flamengo. Um grande vai ficar fora dessa fase decisiva do Campeonato Carioca. Estamos na quartas de final. O Botafogo ou o Flamengo vão dizer adeus para o campeonato. Um dos dois não vai seguir na competição. E na segunda-feira tem Fluminense e Bangu. Essa a rodada das quartas de final do Campeonato Carioca. Vamos dar um pulo em Belo aqui na tela do Band Esporte. Vamos falar desse clássico carioca em que o Vasco voltou a vencer depois de entrar com o pneu careca na chuva, derrapando em vários jogos e não conseguiu o resultado. E mereceu, hein, Valdir? Mereceu. Botafogo, acho que perdeu até... Mereceu. Mas foi um jogo, Edilson, que a gente tem que colocar o seguinte. Foi um jogo atípico com a chuva. Tanto é que o jogo estava marcado para 18 horas, só começou às 18h30. O pessoal do Rodo lá fez... E mesmo assim, o São Januário está de parabéns. A chuva foi muito forte, mas São Januário conseguiu sobreviver. Mesmo o pessoal do Rodo limpou o estádio. Mas não foi um grande jogo. O Vasco jogou melhor contra a Chapecoense, empatou de 1-1 do que ontem. Ontem, um campo, primeiro tempo horrível, né? Primeiro tempo horrível, muitas faltas. O menino Marquinhos, está vendo a imagem aí, merecidamente foi expulso. Alguns amigos botafoguenses me ligaram reclamando de arbitragem. Não foi arbitragem. O Marquinhos foi juvenil, foi inexperiente. Pô, tu dá um carrinho com 1 minuto do primeiro tempo. Um carrinho com 1 minuto. Tu leva o cartão. Aí tu vai dar outro carrinho, igual no segundo tempo, no final do primeiro tempo, tem que ser expulso, pô. Faltou malandragem, que eu digo, vivência, experiência, que é um bom jogador, garoto que vai ter uma carreira brilhante, mas foi juvenil. Ele é um menino. Falta alguém alertar o filho. Mas ele não era nem segundo amarelo, né? Era o vermelho direto. Não, mas ele já tinha o amarelo. É, eu sei, mas... Mas ele foi imprudente, Edilson. Ele não foi maldoso, que ele não é. Ele foi imprudente e inexperiente, para não chamar de juvenil. O Botafogo terminou o jogo com 8 jogadores da base. O Botafogo começou o jogo com 3 jogadores... Três jogadores. Mas é bom que se diga, Valdir, também, que Belo Gol, né? Bom que se diga o seguinte: primeiro, o Botafogo com um transfer ban. Já saiu, acabou. Hoje já pode escrever. Não, eu sei, mas não poderia. Não podia, não tem um elenco assim. Segundo, SAF. Já que vai botar um time misto, vou botar os jogadores da base, porque você sabe que o John Romerito Textor, né? Porque cadê o meu dinheiro, né? O John Romerito Textor, né? Quer vender jogador. Então, botou 8 jogadores da base num clássico com transmissão nacional para o pessoal poder ver também. E além disso também, isso também eu não discuto com você, que eu não discuto, que eu estou meio furibundo da vida com ele, que ele vendeu uma porrada de gente boa, vendeu o Luiz Henrique, acabou com o time campeão. De 11 vezes só ficou 3 dos titulares. Então, você tem razão, mas também não tinha outra opção, Edilson. O elenco está curto. Transfer bom, não tem jeito. Agora que vai. Hoje já vai escrever o Riquelme, o Ítalo, o Vidalba, o Wallace Davi, já vai dar uma encorpada no elenco. Então não tinha outra alternativa. Não vou dizer que não seja essa opção também não, que essa é uma opção. Mas olha, essa garotada é boa, hein? Há muito tempo o Botafogo não tem uma garotada tão boa na base como tem agora, hein? Ganhou tudo aqui no Rio. Copa Rio, Taça Guanabara, Taça Rio, Campeonato Carioca, ganhou tudo. E se joga completo lá em São Paulo, ia brigar pela Taça São Paulo, a garotada, mas claro, sentiu a inexperiência, o campo pesado, um adversário qualificado, que o Vasco está
tá montando elenco. Não, e o Vasco jogou para se classificar, porque ele não estava classificado. Classificado ele estava, porque com a derrota do Sampaio Corrêa ele tinha 8 pontos. Ele não queria jogar com o Fluminense, ele queria ganhar para jogar com o Fluminense. O Vasco tinha 8 pontos. Ele já entrou classificado. Mas tanto é que o Fernando Diniz disse na entrevista coletiva que se o Volta Redonda vencesse e o Bangu também vencesse, o Vasco ia ter uma outra escalação. Uma outra escalação, porque ele ia jogar com o Fluminense. Ele ia jogar com o Fluminense, tinha que ganhar. Ele quis se livrar do Fluminense, respeitando o Volta Redonda, ele quis se livrar do Fluminense. O que o Botafogo também, tu acha que o Botafogo queria? Claro que não, mas daquele negócio. Tem que jogar, vai jogar, para você ser campeão. Já entrou em campo, o Flamengo e Botafogo já não tinha jeito. Botafogo ganhando, perdendo, empatando, era Flamengo e Botafogo. Era Flamengo, tinha jeito. Então, por isso que ele botou o Sub-20, primeiro porque também tinha poucas opções. Segundo, porque tem jogo quinta-feira com o Fluminense pelo Campeonato Brasileiro e tem jogo Flamengo domingo. E tinha que botar a garotada porque não tinha banco. E tinha que preservar o time titular. E vamos ver como é que o time se porta contra o Flamengo. Mas o Vasco mereceu a vitória, resultado justo, o Vasco está crescendo, contratou bom jogador, esse Rojas, esse Nestroça, é bom jogador também. Está chegando o Spinelli, que é um atacante que tem uma característica... Nestroça, né? E Nestroça é um atacante de lado, colombiano. Mas está trazendo um centroavante bom chamado Spinelli, que veio do Independente Del Valle. E esse cara, Colômbia? Ele tem a característica do... Você tem um pacote lá? Você tem um pacote lá do... Eu vi ele jogar. No Independente Del Valle? Independente Del Valle, eu vi ele jogar. Tem o pacote do campeonato lá? Tem. O campeonato colombiano tem. Então, o que acontece, Edilson? Ele é um jogador não é habilidoso, mas é um jogador que o Vasco precisa. O Brenner é uma outra característica, né? Um jogador alto. O Spinelli tem a característica idêntica ao do Verratti. O Vasco perdeu no pacote o Ryan e o Verratti, né? Então tem que suprir. Ele trouxe o Rojas, que é meio campista, trouxe o Nestroça e trouxe o Brenner, que é brasileiro, estava no futebol italiano, e trouxe agora o Spinelli, que ainda não estreou. Ok, tá certo. Então, Vasco classificado, pega o Volta Redonda, jogo sábado, em São Januário. Botafogo e Flamengo no domingo, né, Valdir? Daqui a pouco, eu espero ainda... O horário que vai ser definido. Deve ser 17 horas. A tendência... Não, 17 não pode. Tem um acordo do Sindicato dos Jogadores do Rio. Por conta do desfile das escolas de samba. Mas tem um acordo assinado entre o Sindicato dos Atletas Profissionais, CBF, Federação, devido ao calor. Tudo bem, não está chovendo lá. Só mas pode ter jogo a partir de 18. Mas tem um horário típico agora por conta dos desfiles das escolas de samba. Aí tem interesse da televisão. Eu estou tentando ainda... Os desfiles começam 19 horas. Não, 20 horas, né? 21 horas. 21. Então dá para ter ser às 18, acabou. Eu estou tentando apurar ainda no programa de hoje dessa informação correta de horário. Estou tentando apurar aqui, que já foi a federação deve divulgar agora. O que está pendente é o jogo do Fluminense. Pode ser domingo, segunda ou até quarta-feira de cinza. Vou saber disso aqui agora. Bom, vamos lá falar um pouco dos... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevendo aqui no nosso canal, deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente estar trazendo esses cortes aí de notícias do nosso fogão todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso aí. Foi mais um vídeo de hoje. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, galera. Fui!